Olá, eu sou Lívia, Matheus e Alisson. Está começando mais um GC Online para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre e ela é a causa de não sermos consumidos. Pai, nós queremos te louvar nesse momento, compartilhar a sua palavra e desejar, Senhor, que o nosso coração cada dia mais seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos viver a realidade de que Cristo conquistou para nós. Aleluia. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento,
obrigada, Deus. Tu és bom. E o Senhor, nós podemos entregar tudo aquilo que somos e temos. Amém? Amém. Gente, hoje o tema é a miséria humana. Nós vamos ler um texto aqui. Ele é um pouco extenso, preste bem atenção. Pega sua Bíblia aí. Vamos lá, Romanos 7, 14 ao 25. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, do pecado. Gente, isso aqui é a descrição da vida do crente, porque nós somos uma guerra civil ambulante. E Paulo está deixando aqui claro para a gente essa militância que nós temos da carne e do Espírito. Porque no Espírito nós temos aqui, pelo Espírito Santo, a habilidade de viver a vontade de Deus. Mas nós ainda, é o reino que já, mas ainda não, né? Nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós fomos regenerados pelo Senhor, mas a gente ainda tem isso aqui, ó, carne e osso. Gente do céu, e as nossas concupiscências são latentes e elas, às vezes, nos deixam muito loucos, desesperados. E é isso que eu vejo aqui, Paulo, né? Uma autobiografia dele falando da militância que ele vive, mas também é a nossa. A gente também vive, já acorda assim, não quero pecar hoje. Nossa, não é possível que eu tô querendo fazer isso, não é possível. Deus me ajuda, e a gente vive aquela guerra interior, né? Mas vamos conversar sobre esse assunto aqui e a gente vai chegar numa conclusão esperançosa, em nome de Jesus, né? Então, aqui, né, essa passagem que o Paulo vai descrevendo aqui, é um cristão que deseja obedecer à lei e odeia o seu pecado. Ele reconhece que não há nada de bom em si mesmo. Paulo está falando de um homem convertido, que é incapaz de se tornar santo por meio da lei, por causa da sua carne. E essa pessoa, então, aqui lamenta o seu pecado. Então, nós vamos conversar aqui. Existe, então, esse conflito entre a lei de Deus, né, e a natureza carnal, nossa natureza humana. Nós somos seres humanos ainda. Então, Paulo fala que a lei é espiritual, mas nós ainda somos carnais. E aí é um dilema. Então, vamos discutir sobre isso. Mas, então, nós sendo carnais, né? Nós temos essa luta interna, que é o espírito militando contra a carne o tempo inteiro. Então, nosso objetivo aqui, a lei, ela destaca em nós, então, como a gente ouviu, né, na mensagem anterior, ela revela, ela mostra, ela é um holofote que mostra os nossos quartos escuros, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos delitos. E é quando a gente vê aquilo, a gente entra em desespero, mas ao mesmo tempo a nossa carne é confortável ali. Porque o ser humano é conformista, ele ama a zona de conforto, ele ama continuar do jeito que está, Gabriela, né? Ele ama ser do jeito que ele é, né? A carne é assim. Mas o crente regenerado, ele tem sim um desespero interior de se manter santo, de viver a santidade de Deus. E aí nós vamos discutir isso. Então, o que nós vamos fazer, né? A lei detecta o pecado em nós, mas não tem poder para removê-lo. Então, como o pecado pode ser removido de nossas vidas? Fala para mim, Matheus. É uma luta. É uma batalha. É uma luta. Não é mesmo? É verdade o que você falou,
né? Inclusive, a gente terminou o último GC Online falando que o verdadeiro crente, ele deseja desesperadamente agradar a Deus, né? Obedecer a Deus, porque a gente entende que o fim do homem é glorificar o nome de Deus, é viver para a glória de Deus. Só que aí a gente se encontra aqui com essa realidade de que nós somos pecadores e que a nossa natureza não agrada a Deus. Pelo contrário, a nossa natureza, ela ofende a Deus, porque o pecado é uma ofensa à pureza, à santidade de Deus. A nossa impureza ofende a pureza de Deus. E agora, se eu sou governado pela minha natureza, se a minha natureza é pecaminosa, como eu vou fazer, o que eu vou fazer para agradar a Deus? E aí é o conflito desesperador que Paulo deixa aqui muito explícito nesse texto que ele escreveu aos Romanos, né, trazendo a nós aí essa dúvida, como que agora eu vou fazer para eu agradar a Deus? Qual que é o caminho para me libertar dessa pecaminosidade? É óbvio, gente, que somente Jesus, somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos liberta do império das trevas. Somente Ele nos liberta, né, por meio do Espírito Santo, do governo, do controle da nossa carne. E antes, sem Cristo, de fato, era impossível. Nós estávamos impossibilitados de agradar a Deus. Mas agora, capacitados pelo Espírito Santo, nós reconhecemos a miserabilidade, ou a miséria humana, como é o tema do nosso estudo de hoje, né? Nós vencemos, rompemos com isso, para viver de forma sobrenatural, agradando o Senhor. E é assim, a gente só consegue mudar quando a gente identifica que tem um problema ali. Isso. Então, o que que Paulo está falando? Ele está rasgando o coração e a gente vê até, assim, parece que dá até para ouvir, né, um grito dele de desespero. Por quê? Porque ele, de fato, está ciente daquela doença que é o pecado, que habita na vida dele. Que o pecado é isso, né, gente? Ele é um câncer que vai nos consumindo internamente e isso leva à morte. Então, como ele sabe que esse corpo carrega ainda esse ímpeto pelo pecado e ímpeto por fazer o que é errado, ele reconhece. Quando a gente reconhece, quando tem luz, tem esperança. E ele entende que isso vai vir de quem? De Cristo. Então, é muito necessário, é igual o filho pródigo, ele caiu em si. A gente tem que cair em si e dizer, eu sou mau. O mal habita em mim. Eu preciso de ser transformado. Por isso que Jesus, ele fala, né, na palavra fala que ele vai nos dar um novo coração. Então, o crente, ele é inconformado com o pecado. Isso é sinal de um crente genuíno. A gente até já comentei isso aqui em outros momentos, em outros dias que a gente conversou sobre nos nossos programas, porque o crente, ele é um desesperado para acertar a vida com Deus. Então, ele entende esse pecado, ele tem essa consciência, porque o Espírito Santo nos despertou, porque nós já fomos ressuscitados em Cristo, porque o morto, ele está morto. Ele não sente vontade de fazer outra coisa a não ser feder. Né? Ele não tem condição de fazer isso. Então, quem ainda não nasceu de novo, vive nessa condição de pecado e vive lá do jeito que é. Mas, uma vez que nós somos ressuscitados com Cristo, uma nova criação, né? Nós somos transformados, Deus nos deu um coração novo, coração de carne. Mas é o já e ainda não. Eu já sou nova criatura em Deus, em Cristo, por causa daquilo que Cristo fez. Já sou filho de Deus. E aí que tá, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando eu tenho a fé me possibilita a viver uma vida que vence a nossa carne, né não, Alisson? Sim, e aqui Paulo tá num pedido de ajuda, né? Ele tá tipo assim, nossa, miserável homem que eu sou, quem que me livrará do corpo dessa morte? Até porque é um momento ali de auto-reconhecimento, né? Que ele olha... Aquele momento assim que a gente para refletir, olha para dentro de nós e fala, nossa. Parece que ele começa a entender ali, tipo, nossa, a minha carne quer fazer alguma coisa, mas o meu espírito quer fazer outra. Como assim? Então, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo? Então, ali é um momento onde ele se depara com a humanidade dele, mas entende que ele está num processo. De que, ao mesmo tempo que a carne dele está gritando por algo, o Espírito Santo está falando dentro dele, guiando ele por um outro caminho. Então, ali que começa uma guerra dentro dele, né? Que é o que a gente vive hoje. E esse conflito, a gente precisa estar alerta. Tipo, até coloquei algumas coisinhas aqui, né? A diferença entre o pecado
que sobrevive e o que reina. É diferente. O regenerado, ele vive nesse conflito, nessa militância, nessa guerra. Ele está sempre lutando, ele está sempre guerreando ali contra aquele pecado. Mas o não regenerado é complacente. Ele vive a vida como se fosse tudo cauterizado, né? Cauterizado. Isso é um problema, porque às vezes, né, a pessoa se diz um crente, mas ele vive a vida do pecado. Ele fala, não, mas Deus entende, não tem nada a ver. Eu falei, Se você não está militando contra o pecado na sua vida, é um sinal de que pode ser que precisamos pregar o evangelho para você. Você precisa nascer de novo. Porque o crente, ele vive nessa guerra. Sim. E eu preciso entender. Hoje, eu fiz a oração e pedindo... Não tem a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou, não me deixe cair em tentação. Ou seja, a gente faz essa oração, a gente fica vigilante, a gente fica atento. E se o crente, ele não tem essa atenção e esse cuidado, esse zelo na sua vida, é sinal de que, de repente, precisa de salvação ali, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto aqui do livro de Romanos é um dos pontos mais baixos. É como se Paulo estivesse passando pelo vale mais baixo da existência humana, que ele chega a aspirar esse desespero, né? A transpirar esse desespero, né? Falando isso, tem até a música, né? Do Diante do Trono. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E eu já ouvi algumas pessoas até dizendo, não, isso não é verdade, não. Né? A gente tem coisa boa. Só que, infelizmente, né, o pecado, ele distorceu tanto a gente, que a gente, de fato, a nossa condição natural é esse vale que Paulo está passeando aqui dizendo. Né? O ponto de que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz, eu já realizei. E aí, mais à frente, como o Alisson já citou, o versículo 24, Paulo é como se ele desbravasse, depois de construir toda essa narrativa do seu pecado, da sua impureza. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse grito de desespero diante daquilo que ele está vendo, é como se ele estivesse diante de um espelho, se enxergando, a gente sempre fala, se enxerga, garoto, se enxergando diante de um espelho, ao contemplar a lei, porque dentro do contexto a gente já vem algumas semanas falando sobre a lei de Deus, que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei revela o caráter de Deus. Paulo se põe diante da lei, ele vê o quão pecador ele é, o quão mal nós somos. E diante disso, da impossibilidade de agradar a Deus pela nossa natureza, da impossibilidade de conquistar o favor de Deus e ser salvo, Paulo simplesmente, né, desiste e ele só fala a respeito de si, miserável homem que sou. Diante da santidade de Deus, quão pecador eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E isso, sabe o que me remete também? A um sentimento e um caráter, né? Que Paulo estava assim, se humilhando diante de Deus. Porque quando a gente se coloca como miserável, como humilde, o que o miserável precisa? De tudo. Ele não tem nada. Então, ele se torna totalmente dependente de Deus. Exatamente. Eu acho interessante uma frase que Martinho Lutero tem, que ele fala, né, que do nada Deus fez tudo. Imagina o que Ele não pode fazer com a gente quando a gente se coloca como um nada diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Né? Então, de fato, a gente vê a história de toda a criação, né, o ex nihilo, né? Exatamente, a fala de Deus. Deus é o único que é poderoso para, a partir do nada, fazer tudo. Sim. A gente tem a criatividade que Deus nos deu, né, e a gente consegue fazer alguma coisa, mas a partir de um material base, a partir de uma base. Deus não precisa de base para nada. Por isso que Ele fez o universo do nada e Ele pega a nossa alma, o nosso espírito morto em delitos e pecados, sem vida alguma, e com a sua voz vivificadora, Ele transmite vida a nós, Ele nos vivifica e nos faz agora, né, ter acesso a essa salvação, exatamente que Paulo continua esbravejando. Depois de dizer, miserável homem que sou, né, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo. Ele, né, no versículo 25, está dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus, como um tom de alívio. Né, como se fosse um tom de alívio. Tipo, ufa. Glória a Deus, tem esperança para mim. Exatamente. E esse tem que ser o nosso comportamento diante
dessa militância. Sim. Tipo, eu não tenho que ficar desesperado, desesperançoso. Eu preciso guerrear, mas sabendo que Cristo venceu tudo. Né? Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E nele nós somos mais que vencedores. Nele nós podemos vencer, sim, o pecado que tanto grita dentro da gente. E no versículo 20 ele fala assim, mas o que eu faço eu não quero, o que eu faço eu quero, que é outro ponto, né? Entre o saber e o fazer. O ser humano, gente, é extremamente contraditório, a gente é volúvel. Uma hora a gente pensa uma coisa, outra hora a gente pensa outra, a gente é contraditório, a gente é ambíguo, a gente quando vê, a gente já está mexendo com uma coisa, tentando resolver. Ou seja, não é informação que resolve. Então, vou ler a Bíblia de capa a capa para eu vencer o pecado. Não, é uma transformação de vida, é uma metanoia. É realmente aquilo que Romanos 12:2 fala, transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Porque minha mente sendo transformada, por isso que nós acreditamos que nosso espírito já foi salvo, nossa alma está sendo, e o corpo será glorificado. Então, nossa alma está em processo. E esse processo é uma militância. Nossa alma passa por esse lugar de precisar de passar por esse período de transformação. Gente, e transformar dói. Imagina uma borboleta, a metamorfose. Ela é uma lagartinha e ela entra no casulo e fica ali dentro por um tempo e quando ela sai, ela se transforma. Mas pensa no desconforto que é, né? Na luta que é ela se transformar em uma borboleta. Então, nossa vida cristã, no quesito alma e mente, nós precisamos submeter, entender, não sei de nada. Eu sei o que a Bíblia fala que eu tenho que ser e eu tenho que obedecer às Escrituras e deixar que a graça de Deus, o poder do Espírito Santo me transforme para eu ser habilitado a viver essa nova realidade. Né, Alisson? E é nesse ponto que eu falo que eu admiro muito Paulo, porque aqui ele está quebrando o próprio orgulho e se expondo. Então ele tá realmente se abrindo, falando, eu estou tentando, esse aqui é a minha carne e tal. E é algo que a gente precisa lutar todos os dias. Porque que o mundo prega hoje? Que nós devemos nos mostrar pessoas fortes, pessoas autossuficientes, né? Pessoas que são boas e tal. E a grande realidade é que a Bíblia fala que nós devemos nos diminuir, nós devemos nos humilhar. Até porque quando nós mostramos a nossa fraqueza, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então aqui Paulo, ele está falando, Deus, dentro de mim não há mal nenhum, não há nada de bom, dentro de mim eu não encontro nada que seja bom, que te agrade. Então, liberta-me de mim, faz o teu querer em mim. E isso é um sinal de quebrantamento e quebra de orgulho, né? Que nós precisamos passar todos os dias. Humildade, sim, uma quebra de orgulho, né? Uma sinceridade no coração, algo que ele se colocou vulnerável mesmo, ele abriu o coração dele, ele escreveu numa carta, ou seja, ele sabia que as pessoas iam ler, né? Sim. E isso é muito importante, a gente não querer usar máscaras e coisas, né, que possam nos trazer uma mensagem de que eu sou holy e não preciso de ajuda, né? Então, ele rasga o coração dele e coloca ali a vida dele, claro, para ele mesmo entender e para todo mundo que está lendo saber também, eu sou miserável. Até porque a gente se coloca no lugar dele, né? Fala, nossa, eu também não sou só eu, tem mais alguém que também passa por isso, né? Exatamente. A Bíblia é linda, é perfeita, né, gente? Porque nós realmente nos identificamos com cada aspecto dela, com cada personagem. A gente pode se ver ali também vivendo essa luta, né? Se Paulo viveu essa militância, quanto mais a gente, né? Então, nós precisamos de ter esse entendimento, preciso lutar contra o pecado, né? No contexto, Paulo aqui sabe, então, que não há nada de bom no homem e que no velho homem não é aniquilado na conversão. O pecado ainda habita no cristão, embora não tenha mais poder de dominá-lo. Isso é importante. Tá, então existe o mal em mim e aí tem dia que eu vou vencer e tem dia que eu não vou. Não, é diferente. Eu não vou viver no pecado. Ele não tem poder sobre mim para me governar. Cristo me libertou para viver livre da prática do pecado. Então, em Cristo, eu consigo não pecar.
Então, isso nos traz essa esperança. Exatamente. É a diferença, né? Entre o pecado habita em mim e eu habitar no pecado. É diferente. Eu viver no pecado, né? Entre diferente. eu ter essa tendência ainda no meu coração, embora, né, aquilo que você falou no início, eu já, mas ainda não, a gente já foi alcançado, já foi redimido, mas ainda assim existe uma luta, uma militância que a gente precisa lidar, né? E aí há essa diferença. Eu tenho essa tendência no meu coração, mas não quer dizer que eu vou viver deliberadamente naquilo, porque justamente é essa luta que mostra se a gente verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Se a gente não tiver encontrado com Jesus, a gente vai viver que nem vai sentir, vai ser cauterizado. Exatamente. Vai estar sempre lá no pecado, nadando na lama. O crente não peca em paz. Exatamente. Ele entra em guerra contra o pecado, né? E então, o homem interior, ele é guiado pelo Espírito Santo e tem sim o prazer na lei de Deus. Enquanto o desejo da sua carne é o inimigo de Deus. Ele tem essa consciência. A minha carne quer contrariar Deus, mas eu quero agradar a Deus. E essa guerra interna é uma das maiores evidências de conversão. Então, a evidência de conversão é eu ter essa consciência de que eu acordo todo dia já entendendo a minha miserabilidade diante de Deus, porque eu dependo dele para não pecar, né? Então eu vou vigiar, vou ser mais diligente com a minha devoção, com o meu momento ali de devocional, minhas orações, meu jejum, minha leitura bíblica. Então eu vou ser mais ainda dependente disso por causa da minha guerra, que eu preciso vencer, né? Amém. Então, vamos aplicar e orar. Somente Cristo pode livrar o crente do cativeiro do pecado. Somente Ele pode redimi-lo na sua miséria humana. O verdadeiro cristão lamenta sim a sua corrupção e anseia por sua libertação no dia da ressurreição, quando receberá o corpo incorruptível. Aleluia. Amém. Deus, muito obrigada por essa verdade, essa realidade. Nós em Ti, Senhor. Amém. Cristo em nós, esperança da glória. Obrigada, Senhor, por causa do Senhor. Nós podemos vencer a guerra contra o pecado que habita em nós. Deus, e assim seja sobre a gente neste dia, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre todo.